Glória a Deus. Glórias a Deus. E glórias a Deus. Queiram receber a paz do Senhor Jesus? Queiram receber a paz do Senhor Jesus? Glória a Deus. Que bom te conhecer nesta noite. Que bom estar aqui com vocês para adorarmos ao único nome digno de toda honra e digno de toda glória. Por gentileza, você que pode, encontre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela imensa misericórdia dele para com a minha vida, porque na verdade eu nem estaria aqui nesta noite. Eu ainda tentei jogar o meu irmão, que também é pregador, evangelista Tiago. Ele mora na cidade de Guarulhos, mas ele está hospedado em minha casa em Campinas. Ainda tentei colocar ele para pregar no meu lugar nesta noite, mas graças a Deus que estamos aqui. A ele toda a honra e toda a glória. Que Deus seja glorificado pela vida do pastor Paulo e a missionária Larissa. É isso mesmo, né, pastor? Muito obrigado pela confiança, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te recompense, tá bom? O pastor presidente é o pastor Orlando e a pastora Ariane. São vocês dois? Ah, tá. Muito obrigado pela confiança também. O senhor tem um exímio pregador da palavra como obreiro aqui na sua igreja, viu? Muito obrigado pela confiança. Que Deus em Cristo abençoe ao senhor e a toda essa igreja, a cada pastor que está aqui na tribuna. Que Deus vos abençoe com todo respeito e humildade. Onde congregamos também tem bastante casal de pastores lá. E que Deus em Cristo venha abençoar a vida de vocês. Nós estamos aqui debaixo da bênção da nossa liderança para estar trazendo da parte de Deus um alimento para a sua vida. Eu já vou entrar no que mais importa. Me acompanha a minha esposa Ana, está lá atrás conversando com a missionária, deve estar evangelizando ela, aleluia. Minha esposa Ana e o meu filho Samuel, aleluia. Para quem não sabe, a minha esposa, ela não gerava, e nós estávamos na cidade de Guarulhos. Deus usou um profeta, aleluia, aleluia. Deus usou um profeta e disse que nos daria um menino, Daniel. A minha esposa tem vários testes negativos em casa que a gente sempre tentava e nunca que vinha uma criança. Depois que Deus usou o profeta, está aí o pequeno Samuel, para a glória de Jesus. Deus é um Deus que ainda faz a estéril ser mãe de filhos. Que Deus abençoe minha família em nome do Senhor Jesus. Ao cantor Daniel, que honra estar aqui com você nesta noite pregando, ver o Senhor cantando. Que Deus te guarde, Daniel, por onde você passar, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Eu estou falando mais devagar e vocês estão vindo junto comigo na mesma moleza. Quem achou, diga amém. Isso. Faça como disse o nosso amado cantor Daniel. Não espera não, por mim não, vaso. Deixa Deus te usar, dá lugar na terra aí, que nós somos um povo pentecostal, e pentecostal é doido, que tem gente que no jogo do Brasil falta quebrar TV de 55 polegadas, e aí no culto não abre a boca para tal. Irmão, me ajuda, vamos lá, deixa para outro dia, tá bom? Capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 3, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Por favor, se assente. Se não, ferir a sua ética de culto. Por favor, desocupe a sua mão e aplauda Jesus, glorificando ao nome dele. Essa água é minha? É minha? É minha? É minha? Queridos irmãos, estamos diante de um texto muito lindo,
diante de um texto muito impactante. Eu queria pedir a você que elevasse a tua mão até a tua cabeça agora, que fechasse o seu olho. Deus, em nome de Jesus, está aqui o teu povo, que a tua palavra, ela venha produzir o resultado para o qual está sendo enviada aqui nesta noite. Senhor, ai de mim, que sou falho, pequeno e pecador. Tenha misericórdia da nossa vida, de falar com o teu povo, de usar a minha vida, de guardar a minha vida e a minha casa. E você confirma com amém? Amém. Agora olhe para cá. O texto em que lemos aqui, que Deus abençoe também, é o vaso, é Maurício, né? Muito obrigado por o senhor ter ido buscar minha família lá em Campinas, tá bom? Que Deus te abençoe. E quando você precisar de alguém, que o céu prepare alguém para te ajudar, assim como você fez com a minha casa hoje. Muito obrigado. Nós estamos diante de um texto muito lindo, diante de um texto muito impactante. Sabemos que a segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto é uma carta em que Paulo apresenta muitas das suas dores. Dores? Sim. O apóstolo Paulo apresenta muitas das suas dificuldades que enfrentou na sua caminhada. Este mesmo apóstolo Paulo, agora sendo apóstolo, antes de se converter a Cristo Jesus, era um fariseu. E este fariseu olhava para os cristãos, isso aqui é matuto, e você já deve saber. Olhava para os cristãos como se os cristãos pregassem uma heresia, como se os cristãos, se é que posso dizer de tal forma, fossem uma seita, porque ele não acreditava que Jesus, o homem de Nazaré, era o Messias. Ele não acreditava que Jesus, o filho de José, era o Messias. Sendo assim, ele pega cartas com o sumo sacerdote e ele está indo no caminho para Damasco em uma intenção. A intenção de Paulo, ainda sendo um fariseu, era prender aqueles que para ele pregavam uma heresia. A intenção de Paulo era parar aqueles que na mente dele era uma seita, que na mente dele pregava e acreditava em uma heresia. Então a Bíblia diz que ele vai no caminho para Damasco respirando morte. O problema de Paulo é que ele está tocando no pior formigueiro que existe para tocar. Porque o texto nos diz que Cristo se revela para Paulo. E quando Cristo se revela para Paulo, a pergunta é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba, a pergunta de Jesus não é porque está perseguindo a igreja. A pergunta de Jesus é: está me perseguindo por quê? Isso nos mostra que quem toca na igreja de Cristo, toca no Cristo da igreja. Isso nos mostra que quem tenta parar a igreja triunfante de Cristo, tenta parar o Cristo triunfante da igreja. Isso nos mostra que quem tenta parar, travar, estacionar, derrubar aquele que está fazendo a vontade de Deus, na direção de Deus, está, na verdade, lutando contra o próprio Deus. Porém, eu tenho algo aqui profundo para entrar na sua cabeça e no seu coração na noite de hoje. O problema de Paulo é que Paulo, sendo fariseu, não aceita essa tal seita que está aparecendo, essa tal heresia, entre aspas, que na mente dele é uma heresia que está aparecendo. Então Paulo, como fariseu, conhecedor da lei, que tenta andar segundo a lei, vai ir contra essa seita, vai ir contra esses hereges, vai ir contra essa heresia. O problema de Paulo é que aquilo que ele pensa que é heresia, não é heresia. O problema de Paulo é que aquilo que ele pensa que é seita, não é seita. Na mente de Paulo, prender os cristãos é como se fosse uma boa obra, porque Paulo anda segundo a lei, sendo fariseu, e ele está vendo alguém que está começando a pregar, começando a falar, começando a ensinar acerca de um novo ensinamento. Então, na mente de Paulo,
Parar quem está pregando sobre Cristo é uma boa obra. Na mente de Paulo, parar quem está ensinando sobre Cristo é uma boa obra. Até porque, na mente dele, quem prega sobre Cristo, ensina sobre Cristo, prega e ensina uma heresia. O problema de Paulo é que nem tudo que Paulo pensa que é seita, é seita. Nem tudo que Paulo pensa que é heresia. Então, na maioria das vezes, já abre um parênteses, que alguém tenta parar alguém pensando que está fazendo uma boa obra, na verdade, está lutando contra o Deus que levantou aquela pessoa para fazer aquela obra. Quer que eu te explique o que eu estou pregando? Tem gente matando gente, achando que está fazendo uma boa obra, mas na verdade está tocando aonde não deve tocar. Tem gente se levantando contra a gente, pensando que está fazendo uma boa obra, porque na mente dessa pessoa, a pessoa que ele está tentando parar, a pessoa que ele está tentando prender, a pessoa que ele está tentando estacionar, está fazendo algo errado. Mas eu vim de Campinas dar uma notícia para alguém: para de colocar a mão aonde Deus não te mandou colocar a mão. E por que para, pastor Gabriel? Porque às vezes você está tentando matar quem Deus levantou para fazer a obra, e esse alguém está fazendo a obra da forma que Deus quer que esse alguém faça. E qual é o problema, pastor Gabriel? O problema é que essa pessoa não tem a mesma força que você. Você tem contato, você pode parar essa pessoa, você pode queimar essa pessoa, mas a força que essa pessoa não tem, o Deus que levantou essa pessoa para a obra tem essa força. Eu vou dizer, é melhor parar de tocar em profeta, é melhor parar de manchar profeta, é melhor parar de falar de profeta, porque na tua mente ele é falso profeta, ele é falsa profeta. Mas Deus me mandou dizer aqui nessa noite: para de tocar nos meus vasos, ou eu vou parar você. Será que alguém tem mão? Será que alguém tem glória? Levante as duas mãos mais alto que você pode. Eu não sei aonde você mora, nem o bairro, nem a cidade, mas eu vou profetizar: alguém vai ter que parar de tocar no teu nome, alguém vai ter que parar de falar de você. Oh, glória! Tem palavra para isso, pastor Gabriel? Tem. E o texto diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Ei, profeta, estão falando de você, tentando parar você. Não arranca cabelo da tua cabeça, porque você tem dono e ele justifica a igreja. Eu precisava de 7 crentes de intercessão. Aqui tem 7 vasos de intercessão. Aqui tem. Então já começa a interceder pela minha vida, já começa a interceder por esta palavra, já começa a interceder por esse ambiente. Eita, Jesus dos crentes. O texto sagrado nos mostra que Cristo aparece a um moço por nome de Ananias. Eu chego no texto falando com Ananias, a palavra é: Ananias, oi, vai à rua chamada direita. Sim ou não? Vou, Jesus, eu atendo essa agenda. Ananias, tu vai orar por um homem lá, Saulo de Tarso. Jesus, me desculpa, vou recusar essa agenda. Vai recusar por quê? Porque o camarada não tem boa fama. A fama do camarada é que ele está perseguindo os cristãos. Então, já que ele tem má fama, eu não vou lá orar por ele. Tu vai sim. Como que eu vou se ele tem má fama? Para mim, não importa o que chegou no teu ouvido. Ele continua sendo um vaso precioso para mim. Quer que eu repito? Na mente, ou melhor, na boca de quem foi falando sobre o apóstolo Paulo antes de se converter, chega ao ouvido de Ananias. E quando Jesus fala: tu vai à rua chamada direita para orar por Ananias, Ananias diz: eu não vou, porque sei qual é a fama desse homem. Jesus responde: tu vai, porque eu vou, porque é um vaso precioso para mim. Você vai esperar eu pedir para você dar glória mesmo, né? Tu vai, e por que eu vou? Porque é um vaso precioso para mim. Ah, Jesus, então não importa o que chegou no meu ouvido acerca dele. Não, continua sendo vaso.
Quer que eu vou de novo? Jesus, então não importa o que me falaram sobre ele, a má fama que ele tem. Não, o que importa, Jesus, importa que ele continua sendo vaso. E deixa eu pregar para nossa geração, porque tem gente que não quer orar para quem tem má fama, não quer evangelizar quem tem má fama. O engraçado é que tem uma cambada de amigo da onça, que quando você está marchando, Daniel, você é profeta. Quando você está pregando, você é vaso. Quando você está cantando, você é top. Cai para você ver. Você caiu, não presta mais, não canta mais, não prega mais. Hoje Deus me trouxe da minha casa para dizer para alguém: pode ter caído, pode ter pecado, pode ter errado, mas ainda é fácil. Vou de novo. Nessa hora, crente fariseu já olha para minha cara com cara de quadrado. Pode olhar. Eu não estou nem aí pro teu farisaísmo. Eu vim dizer: caiu, mas é vaso. Pecou, mas é vaso. Errou, mas é vaso. Abre a boca quem tem. Levante a mão quem pode. Deus não te descarta pela tua queda. Você é vaso. Não, pastor Gabriel, essa mensagem que está pregando aí não é boa não. Tem que pregar mensagem de conserto. Tem que corrigir todo mundo, pastor Gabriel. Você tem que chegar aqui só corrigindo. Ah, é? Mas rapaz, eu estou tentando corrigir a minha vida. Eu estou tentando passar pela porta estreita e eu vou chegar aqui te corrigindo na minha direção. Não, hoje eu vou corrigir só o fariseu. Esse teu negócio de que só você vai para o céu, esse teu negócio de que você é o vaso das galáxias, como já me foi antecedido pelo profeta Daniel aqui, esse negócio que eu nunca caí. Tenho 20 anos de igreja e, com todo respeito ao tempo de igreja que você tem, eu não vim aqui pregar contra isso e não tenho problema com isso. Mas o problema é você olhar para alguém e dizer: tem má fama, não é vaso. Tem má fama, nunca mais prega. Tem má fama, nunca mais canta. Hoje Deus trouxe alguém que já foi quebrado, trouxe alguém que já foi amassado, para dizer para você: pode ter má fama, mas vaso não manda em vaso. E quem manda? O oleiro. Vou de novo. Vaso não pode dar sentença para vaso. Ei, nariz em pé, ei, nariz empinado, tá se achando melhor, né? Porque ele caiu, porque ela parou, porque ele errou. Hoje Deus me trouxe para dizer: não importa a fama, ainda é vaso. Abre a boca só quem tem. Não estou gostando dessa palavra não, porque tem gente que cai, peca, faz tudo errado e pensa que pode fazer a obra depois. Então você arranca do texto sagrado, e eu não estou dando autonomia para ninguém ficar caindo e levantando. Não pensa isso não, que eu não estou te dando autonomia para isso. Mas então você tenta arrancar do texto sagrado: o justo cairá 7 vezes, mas por 7 vezes ele se levantará. Ele está começando a me tomar. Vai ficar estreito. Mas por 7 vezes ele se levantará. Hoje Deus me trouxe para dizer para alguém: pode ter caído, pode ter se quebrado, mas o Deus dos justos me trouxe para dizer: se tu quiser, eu te coloco de pé de novo, eu te levanto de novo, eu te liberto de novo. Heresia, pastor Gabriel. Então abre a tua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Agora, quem é fariseu vai até esconder debaixo da cadeira. Não vai, porque ele vai disfarçar. Mas o texto sagrado diz: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei o que você fez, aonde você caiu, aonde você parou, mas avisa o teu parente fofoqueiro que Deus vai te levantar de novo. Avisa para os fariseus de plantão: Deus vai te colocar de pé. Abre a boca, levante a mão quem tem. Adora. Agora me permita, toma vergonha na cara também, tá? Se tu diz que é amigo de alguém, quando você sabe que essa pessoa caiu, tu passa do outro lado da rua para não cumprimentar essa pessoa. Tu acha que tu vai para onde desse jeito? É, né, amigo da onça?
É amigo até a hora que estava de pé com você nos montes, orando, né? Agora tu tá bem. Agora tu tá aí firmão, de pé. E ele tá lá caído. Quando tu vê ele de longe, tu já entra dentro do mercado, da lojinha disfarçando. Não vai nem comprar nada. Você acha que Deus não tá te vendo, não? Você acha que tá bom? Você continua marchando, rodando desse jeito. Enquanto aquele que um dia caminhou com você tá caído, você passa do outro lado e finge que não tá nem vendo. E ainda vem aqui, te amo, Deus ama nada. Se tu não ama o irmão que você está vendo, que está morrendo, que está perecendo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se que eu vejo, eu não amo. Apertou para dar glória, não foi? Eu só estou pregando Bíblia para você. Olha aqui para mim. Jesus diz a Ananias, eu vou mostrar para Paulo, e eu chego no texto. Quanto lhe importa sofrer, pastor Paulo, pela causa do meu nome? Olha aqui para mim, deixa eu te ensinar uma coisa. Vou mostrar para ele, minha esposa, quanto lhe importa sofrer pela causa do meu nome. Jesus está dizendo, eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer. Isso é batuto, pela causa do meu nome. Jesus não disse, agora que ele está convertido, eu vou mostrar para ele que é só vitória, que é só sabor de mel. Não, eu vou mostrar para ele quanto lhe importa sofrer pela causa do meu nome. Então, sofrimento na vida de quem tem ministério é coisa normal. O que não é normal é o tempo todo tá tranquilo. Nunca tem prova, nunca tem dor, nunca tem porta fechada. Não, para quem tem ministério, às vezes a porta se fecha, a enfermidade chega, e isso faz parte da vida do cristão. Não é só sabor de mel. Não é só coisa boa. Não é só o melhor da terra. Às vezes a porta fecha. Às vezes é o corvo que vai levar o alimento na sua casa. Às vezes Deus te envia para um lugar, para alguém cuidar de você, mas é você que Deus vai usar para cuidar desse alguém, para que através desse alguém Deus cuide de você, como fez na vida do profeta Elias. Quem tem chamado sabe do que eu estou pregando aqui. Quem tem chamado, às vezes a conta aperta. Me desculpe, não fique com raiva de mim acerca do assunto que eu vou entrar um pouco agora, mas às vezes a porta fecha, às vezes a conta não fecha, não tem como pagar a conta, a preocupação chega, a luta chega, e sempre tem alguém olhando dizendo, mas não serve a Deus, mas não é crente, mas não prega, mas não canta assim. E tudo que um cristão que tem chamado passa de dificuldade faz parte do seu ministério. Eu preciso dizer para você que no dia que você levantou a sua mão e disse, eis-me aqui Jesus, essa dor que você está passando, essa luta que você está passando, veio juntinho com o seu ministério dentro dessa mala. Olha aqui para mim, você que diz para Deus, eis-me aqui. Você está preparado para passar por luta, por prova? Deus me trouxe para dizer para alguém, para com essa tua conversa de que vai parar por conta da luta. Passa por ela, porque eu estou junto com você, e isso faz parte da tua caminhada. Estou pregando a Bíblia para você. Você pode levantar a mão para dar glória? Ou você vai esperar eu falar o hebraico ou o grego? Tu não conhece nem o português e quer ouvir o hebraico? Olha aqui para mim, deixa eu chegar no texto. Sabemos que este homem está em jejum. Sabemos que esse homem está em busca no capítulo 13 de Atos. E o Espírito Santo de Deus manda separar Paulo e Barnabé para uma obra. E nós conhecemos a história. O apóstolo Paulo começa a servir na obra missionária. Este mesmo apóstolo escreve a segunda carta aos Coríntios, com capítulo 1, dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Já estou no versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Olha para mim, o que Paulo está dizendo aqui é simples, é matuto, e a Bíblia hoje está pregando por si mesma, porque o apóstolo Paulo diz, Daniel, o que eu sou não é pela minha vontade, o que eu sou é pela vontade de Deus. Olha aqui para mim, um dia Jesus encontrou com esse apóstolo Paulo, converteu esse apóstolo Paulo. Se dependesse de Ananias, ele não iria receber aquela oração, mas Jesus investiu no Paulo que Ananias não queria investir. E agora esse Paulo, que recebeu o investimento do céu, está escrevendo dizendo, eu sou o que eu sou pela vontade de Deus. Deixa eu mastigar algo aqui para você. Se você é o que você é
pela vontade de Deus, por que você quer deixar de ser quem você é por conta da vontade do homem? Não, vou de novo, eu estou ruim, eu não sei. Se você é o que você é pela vontade de Deus, por que você quer deixar de ser o que você é porque alguém não gosta do jeito que você faz, não gosta como você canta, não gosta como você prega, estão falando de você? Quem foi na biqueira arrancar sacola de droga da tua cintura? Quem foi no boteco arrancar 51 daquele copo? Quem foi que arrancou o oitão da tua cintura? Quem arrancou a peixeira da tua mão? Não foi essa recalcada. Quem te levantou foi Deus. Quem te salvou foi Ele. Quem te perdoou, levante a mão para cima. Deus me trouxe para dizer: avisa Gabriel para a minha igreja: você está proibido de voltar para trás, está proibido de desistir, está proibido de parar. Quem te levantou foi Ele. Olha aqui para mim. Paulo está deixando claro que o que ele é pela vontade de Deus. Nós sabemos que existem algumas Samarias, pastor Paulo, que não vai nenhum sacerdote, não vai nenhum levita e muito menos nenhum judeu. Mas o homem da mão furada vem até o tanque e fica ali esperando até que chega uma samaritana. E ele começa a pregar para essa samaritana. É verdade. Não foi nenhum levita, não foi nenhum sacerdote, não foi nenhum fariseu, não foi nenhum escriba, não foi nenhum judeu pregar, mas o dono da igreja foi lá. Não vai pastor, não vai missionária, porque título todo mundo quer ter, mas fazer a obra do título que carrega, muita gente não faz. Não vai missionária, não vai missionário, não vai ninguém, não tem problema. Eu vou lá na Samaria conversar com essa mulher. Eu sei que apertou para dar glória, porque o negócio está ficando estreito aqui, mas eu preciso pregar. Olha aqui para mim, não adianta ter só o cargo, nós precisamos ter o encargo também, porque tem mulher com título de missionária, e que missionária, me permite, Jesus me guarda aqui em cima, e que título de missionária, e que missionária que é essa? Missionária que passa o dia inteiro comendo Doritos, assistindo Netflix, missionária que passa o dia, não evangeliza o vizinho que mora do lado e diz: eis-me aqui, me manda para a África. Não evangeliza o esposo dentro de casa e diz: eis-me aqui, me manda para a América. Não evangeliza o filho dentro de casa. Tu está carregando um título daquilo que você não está trabalhando. Mas hoje eu vim dizer para alguém: não adianta ter o cargo se não tiver o encargo. O que eu faço, Gabriel? Começa a trabalhar e a honrar o nome que você carrega. Não sei se eu volto, mas só sei pregar desse jeito. Olha aqui para mim, com todo respeito ao altar, que eu não estou aqui para atacar ninguém, respeito vocês. Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo está deixando claro: o que eu sou não é pela minha vontade. Eu chego no texto, já estamos no versículo 1, nós lemos o versículo 3. Olha aqui para mim, por gentileza, eu preciso da tua atenção. Já vou caminhar para o encerramento. Quem levantou, quem escolheu o apóstolo Paulo Daniel para ser o que é, foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus. Olha para mim, eu chego no texto. Para de se preocupar com quem se levanta, com quem não vai com a tua cara, com quem não gosta do jeito que você faz. Se foi Deus que te chamou, porque você quer parar? Que alguém passou do teu lado, não te deu a paz do Senhor. Alguém passou do teu lado, não te cumprimentou. Ninguém te convida para nada, né? Ninguém te coloca na programação. Quem te levantou foi ele ou foi Deus? Quem te levantou foi ela ou foi Deus? Se tem alguém por algum acaso deixando você de canto e por isso você quer abandonar o que Deus colocou na tua mão, hoje eu vim de Campinas dizer para você, com todo respeito a quem está te desprezando, mas problema dele e dela, que quem te levantou não foi ele, quem te levantou não foi ela, quem te levantou para ser o que você é foi Deus. Olha aqui para mim, o problema é que tem pessoas que enfrentam desprezo e começam a se desprezar. O problema é quando o desprezo que é externo passa a ser um desprezo interno. Deixa eu conversar com a tua alma aqui. O problema é quando o desprezo que é externo passa a ser um desprezo interno. Desprezo externo é alguém olhando para você, não acredita na unção que está na tua vida, não acredita do jeito que Deus te usa, ele não dá nada para você. O problema é quando esse desprezo de fora entra para dentro
dentro, e até você começa a te desprezar e dizer: é verdade, Deus não chamou eu para cantar. Eu sei que Deus está falando. É verdade, Deus não chamou eu para pregar. É verdade, Deus não me ungiu a pastor. Deus não me levantou para ser pregador. Deus não me levantou para ser missionária. Hoje eu vim dizer para alguém: Deus está arrancando os desprezos internos que estão na mente, na alma, no coração de alguns crentes aqui. Você não pode parar porque alguém te desprezou. Você não pode parar porque alguém não acredita na chamada de Deus para a tua vida. Quem tem que acreditar não é quem está ao teu redor. Quem tem que acreditar no que Deus tem com você é você mesmo. Levante a mão quem tem. Não importa se teu pai não acredita. Eu estou sem voz. Não importa se a tua mãe não acredita. Não importa se o teu pai, se a tua mãe, se o teu irmão não acredita. Quem tem que acreditar. Me chamou num dia ruim, eu estou sem voz para pregar. Quem tem que acreditar no que Deus tem com você é você mesmo. Olha para mim, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola quando nós passamos por qualquer tribulação. Aguenta mais 15 minutos? Amém. Que nos consola quando passamos por qualquer tribulação, a fim de que, você leu comigo, a fim de que nós também sejamos capazes de consolar os que passarem, sonoplasta, por qualquer situação, ou por qualquer, melhor dizendo, tribulação. Olha aqui na minha retina, por gentileza, o termo grego que Paulo está usando aqui é parakaleo. Esse termo grego parakaleo, Daniel, quer dizer estar ao lado de alguém continuamente, nos momentos mais difíceis, para encorajar. Pode pesquisar depois e você vai ver que eu não estou pregando heresia para você. Estar ao lado de alguém nos momentos mais difíceis, continuamente, para encorajar. Olha aqui para mim, você lembra que o apóstolo Paulo escreveu nesse mesmo texto, dizendo que Deus, Ele nos consola, a fim de que nós também possamos consolar. Deus, Ele tem dois propósitos, Daniel, para alguém dar a maior glória dessa noite e para mim caminhar para o encerramento e a gente ir embora para casa. Deus tem dois propósitos, pastor Paulo, quando permite um crente passar por uma tribulação. O primeiro propósito que Deus tem, minha esposa, ao permitir um crente passar por uma tribulação, não é que esse crente seja envergonhado, não é que esse crente seja blasfemado, humilhado, desprezado. O primeiro propósito que Deus tem, Daniel, é confortar, consolar esse crente. O segundo propósito, Deus torna esse crente um consolador. Está entendendo aí? Que toda dor que o cristão passa tem um propósito. A dor, ela vem, mas depois da dor, Deus vai usar você para consolar alguém que passar pela mesma dor que você passou um dia. Alguém já bateu a mão lá atrás, entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu preciso que você entenda nesta noite que essa dor que você está passando não é para a sua morte. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi alguém dizendo que alguém aqui talvez chegou dizendo: Deus, hoje é o meu último culto. Mas Deus usou a vida do Daniel para dizer que não é o seu último culto, é apenas o começo. E eu preciso falar com alguém nesta noite, neste Desperta Hortolândia: você não vai morrer nessa prova, você não vai cair nessa prova. Teu casamento, eu vou entregar o alvará de Deus aqui, e eu preciso de crente do céu. Teu casamento não vai acabar nessa prova, a igreja não vai fechar nessa luta, teu chamado não vai acabar nessa luta, ainda que a farinha esteja se esgotando e o azeite se acabando. Deus vai enviar a providência, a tua casa vai permanecer de pé. Só quem acredita nesta palavra, uma mão para você levantar é pouco, levante as duas. A voz que eu não tenho para pregar, você tem para dar glória. Abre a tua boca para adorar. Pastor Paulo, Jesus está passando aqui neste altar, aqui nesta igreja na noite de hoje, para dizer para alguém: quem pensou que tu ia morrer nessa prova vai ficar de boca aberta.
Não, eu não sou acostumado a pregar assim não, profeta. Minhas mensagens são diferentes. Então recebe, que eu não sou acostumado a pregar desse jeito não. Aproveita, vai dando glória. Quem pensou, minha esposa está ali para confirmar, quem pensou que tu ia morrer nessa prova, nessa situação, não sabia que quando você entrou nessa fornalha, e entrou porque te jogaram, quando você entrou nessa fornalha, o primeiro homem, ou o quarto mais conhecido, já estava lá dentro te esperando. Ele não vai deixar você caído, ele não vai deixar você morrer, ele não vai deixar você parado, ele não vai deixar a empresa fechar, ele não vai deixar o ministério acabar, ele não vai deixar o divórcio chegar, ele não vai deixar a morte levar ninguém na tua casa. A tua casa não morre nessa prova, você não desiste dessa luta, Deus está com você. Voz para pregar eu não tenho, mas palavra eu tenho, então dá para dar glória. Olha aqui para mim caminhar para o encerramento, pastor Paulo. Então Deus, quando permite um cristão passar por uma prova, tem dois propósitos. Quando eu passo, Deus está ao meu lado continuamente nos momentos mais difíceis, para me encorajar. Olha para mim, se nós olharmos para esse texto nas nossas traduções, pastor Paulo, nós vamos entender que o texto fala que Deus consola, sim ou não? Sim. Na nossa imagem, o que é um consolo? Chora não, vai dar certo, estou aqui. Mas no original, o consolo aqui é encorajar. É encorajar? Está doendo, mas vai dando glória. Está apertado, mas vai adorando. Não vou olhar para você com cara de coitado. Não. Está doendo, mas você aguenta. Estou aqui do teu lado, você não vai morrer. A porta não vai ficar trancada para sempre. Você não vai ficar morto. Você não vai ficar caído. Hoje Deus me trouxe para dizer para alguém: eu não vou te tratar como dodói, vou te tratar como soldado. Essa dor não vai te matar, essa prova não vai acabar com você. Deus me trouxe para dizer: está doendo, continua adorando, continua dando glória. Alguém te abandonou aqui embaixo, mas para de olhar para baixo, olha para cima, o céu está ao teu lado. O céu. Pega na mão de alguém, por gentileza. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Eu estou sem voz, mesmo que eu pregue meio lento hoje. Vai dando glória, vai dando aleluia. Eu estou pregando só Bíblia para você. Eu dou toda a autonomia a alguém vir tomar o microfone de mim se eu pregar uma heresia. Se eu estiver pregando Bíblia, vai dando glória, que eu estou sem voz. A voz que eu não tenho, você tem para dar glória hoje. Segura na mão de alguém agora, isso. Segura na mão dessa pessoa. Levante a mão desse guerreiro para cima e diga para essa pessoa: você, diga, você não é dodói. Diga, você é soldado. Diga, levanta a cabeça, seque essa lágrima, sacode essa poeira, pega a tua espada, pega o teu escudo, entra na guerra. Diga para alguém: Deus não te abandonou. Diga para alguém: Deus não vai deixar o divórcio chegar. Diga para alguém: Deus não vai deixar você morrer na prova. Diga para alguém: Deus está cuidando da tua casa. Olha aqui para mim. No mesmo capítulo, Daniel. Eita Jesus, o relógio já foi embora. No mesmo capítulo, pastor Paulo, eu encerro. No mesmo capítulo, minha esposa, versículo 8, não me falhando a memória. Eu estou dentro da pregação do texto em que lemos. Olha aqui para mim. Não me falhando a memória, profeta, o apóstolo Paulo escreve, pastor Paulo, dizendo assim: nós não queremos, irmãos, que vocês menosprezem o tamanho da tribulação. Está falando de tribulação. Versículo 3, tribulação. Versículo 8, tribulação. Meu pastor, com todo respeito ao Senhor e à sua autoridade, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não queremos, irmãos, que vocês menosprezem o tamanho da tribulação que nos sobreveio quando nós estávamos na província da Ásia. Ele continua, pastor Paulo, escrevendo: foi tão grande que nós já tínhamos em nós a sentença de morte. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A tribulação que nós passamos na província da Ásia foi aquele tipo de tribulação que o crente passa dizendo: Deus, acabou minha força. Deus, hoje eu paro. Deus, hoje eu desisto. Deus, hoje eu entrego essa igreja.
Deus, hoje hoje é meu último culto, eu nunca mais prego, eu nunca mais canto. Só que quem disse que o texto termina aqui? O texto continua: para que não confiássemos em nós, senão naquele que ressuscita dos mortos. A igreja entendeu. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A tribulação que sobreveio a nós, Daniel, foi maior do que a nossa força. A gente já tinha sentença de morte, e já pensava que era a minha última agenda, já pensava que eu ia desistir de tudo, ia chutar o pau da barraca. Eu já pensava que eu ia chegar em casa depois desse culto, eu ia tomar aqueles remédios, ninguém ia saber de nada. Eu já pensava que eu ia me jogar na frente daquele ônibus, eu já pensava que eu ia arrancar minha própria vida. Mas para mim não confiar em mim, senão naquele que tem poder para ressuscitar dos mortos. Com a mão levantada do jeito que você está, toca na mão de alguém agora e diga: ainda bem. Diga: ainda bem que você não depende da tua força. Diga: ainda bem que quando você cai, o céu te carrega. Diga: ainda bem que quando você para, o céu te levanta. Meu Deus, era para você ter pulado da cadeira. Diga para alguém: ainda bem que a tua força acabou, mas a do céu continua. Eu estou dando a minha vida para pregar. Eu estou dando a minha vida para pregar aqui. Olha aqui para mim, se alguém pregar para você dizendo que Deus não permite o crente passar por tribulação, não digo tentação, mas tribulação maior que a força do crente, está pregando heresia para você. Porque o mesmo apóstolo Paulo quebra essa heresia dizendo: a tribulação que nós passamos quando nós estávamos na província da Ásia foi maior do que a nossa força. Ei, profeta! Sabe quando você chega no limite e diz: Deus, eu não queria, mas eu vou divorciar. Deus, eu não queria, mas eu vou embora. Deus, eu não queria, mas eu vou parar. Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, amanhã eu desvio, amanhã eu paro. Tergue, reva, ai, tergue, assaio, reva, anasce entre, calamaraciante, reva. Mas hoje Deus está tratando com a alma de alguém dizendo: vai parar nada. Quer que eu fale de novo? Quando eu disse isso, eu vi uma corrente aqui sendo quebrada. Vai parar nada, vai desistir nada, vai divorciar nada, vai entregar nada, porque não vai entregar. Tem um louvor que diz, Daniel: olha só quem vem aí, parece que é Jesus andando pelas águas, sobre as águas. Deus me trouxe como mensageiro para anunciar para alguém: tua força acabou, mas o céu está chegando. Eu vou falar de novo: tua força esgotou, mas o céu está chegando. Levante a mão. Teu casamento não vai acabar, a obra não vai parar, tua boca não vai se calar. E por que não vai? Porque você tem dono, a igreja tem dono, a sua casa tem dono. Abre a boca para dar glória. Eu vou liberar o alvará bíblico agora, para quem acredita, para quem tem boca e para quem tem glória. Se você crê, já entra no glória. Vou liberar um alvará bíblico. Jesus, vem comigo. Sem ti não vai, lá vai. Salmo 124. Se não for ao Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga, Israel, deixa eu descer, me dá licença. Se não for ao Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e quando a sua ira se acendeu contra nós, então eles nos teriam engolidos vivos. Mas graças a Deus que não nos deu por presa ao adversário. O laço quebrou para quem tem glória, quebrou para quem tem boca. Adora, abre a boca, Padre. Vem, Senhor. O Deus que você serve é especialista em chegar quando a tua força acaba.
É quando Ele olha para você e vê que você está dizendo: Deus, eu não quero pecar, mas eu não tenho mais força, eu vou acabar caindo. É quando você olha e diz: Deus, eu não quero parar, mas eu não tenho mais força. Tem gente aqui, profeta, que como já foi antecedido, não tem força para orar mais em casa. Eu não vou te bater por isso não, porque às vezes a gente bate, às vezes a gente bate dizendo assim: tem gente que só quer orar na igreja. Meu irmão, pelo menos ele está conseguindo orar, porque talvez na casa dele nem força para falar com Deus ele tem mais. Ele já está fraco, já está morto, já está sem força. Aí ele chega aqui: eu vou terminar de matar? Não, eu estou aqui para fazer o que Provérbios 27:17 diz: para quem tem mão e boca, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro amigo. Se eu estou forte, eu não vou matar quem está fraco, eu vou usar minha força para levantar quem está fraco. Segura na mão de alguém agora, eu estou pregando Bíblia. Se não fosse Bíblia, você tinha todo o direito para dizer: que pastor chato, pedindo para o povo segurar na mão. Mas eu estou pregando Bíblia. Se você não gosta de gente, você devia assistir o culto pela live. Você sabe que aqui tem gente, você sabe que aqui tem ser humano. Segura na mão de alguém, por favor, e eu já vou encerrar esta mensagem. Segura na mão de alguém e diga: eu não sei como está a tua força hoje. Diga: eu não sei como você chegou aqui hoje. Diga: mas parar você não vai, cair você não vai, morrer você não vai, desistir você não vai, parar você não vai. Vou falar até você dar glória. Entregar o que Deus colocou na tua mão, você não vai entregar. Quem manda em você não é a pombagira que quer te parar. Quem manda em você é Jesus Cristo Nazareno. Abre a boca, Ele cuida da tua história. Se coloca de pé, por gentileza, eu vou entregar o microfone. Olha aqui para mim. Deixa eu voltar para o contexto do que lemos aqui, pastor Paulo, para me encerrar. Olha aqui na minha retina. Por favor, meus irmãos, com todo respeito a cada um de vocês. Olha aqui na minha retina. Muito bom ver cada um de vocês aqui. Ei, deixa eu só te dar um anúncio aqui de alguém que já foi quebrado. Se tu estiver fraco, não pense que aqui é o lugar que você não deve estar. Se tu caiu, se tu errou, se tu falhou, não pensa que aqui é um lugar que você não deve estar. Pelo contrário, esse é o lugar de pessoas fracas. Esse é o lugar de pessoas que estão arrebentadas, porque o próprio dono da igreja diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Olha para mim encerrar. Essa dor que você está passando, olha aqui para mim, ela não é para sua morte. Eu já estou entregando o microfone. Essa luta que você está passando não é para a tua morte. Olha aqui para mim, Daniel. Ninguém guia ninguém por um caminho que não conhece. Você está me ouvindo ainda? Diga amém. Ninguém guia ninguém por um caminho que não conhece. O texto está pregando por si, porque Paulo diz que Deus me consola, ou melhor dizendo, que Deus consola eles, para tornar eles um consolador. Olha aqui para mim. Você não disse para Deus: eis-me aqui? Então suporta o nível da pancada. E se você não suportar, fica tranquilo, que o Deus que ressuscita dos mortos não vai deixar você morrer nessa tribulação. Mas essa dor que você está passando é Deus preparando você. Para quê? Para usar você lá na frente, para consolar alguém que vai passar por essa mesma dor que você está passando. Mas olha aqui, deixa eu dar um spoiler para você aqui. Deixa eu dar um spoiler. A tua história não acaba nessa tribulação. Teu casamento não acaba. Ou o Deus que me tirou do tráfico não é na minha vida. Mas se Ele é, não importa o que está acontecendo na tua casa, se tu estiver na tribulação de Deus, teu casamento não acaba nessa tribulação. Então por que está doendo tanto, pastor Gabriel? Porque Deus está te preparando para usar você lá na frente, para ajudar alguém que vai passar
pela mesma dor que você está passando hoje. Você quer base? Eu encerro. Moisés cresceu no Egito, sim ou não? Quem foi que Deus usou para tirar o povo do Egito? O Moisés que passou por lá. Então primeiro eu passo, depois Deus me usa para tirar pessoas da mesma situação que eu já estive um dia. E eu encerro. Eu só queria orar. Posso? Segura a mão de alguém. Não vou pedir para você segurar a mão de todo mundo. Eu quero que segure a mão de 2 em 2. Não precisa virar para ninguém. Não quero fazer espetáculo. Eu só quero orar por você. De 2 em 2. De 2 em 2. De 2 em 2. Estou dentro da base bíblica. De 2 em 2. O problema é que tem até pessoas que querem parar Daniel. Outras pessoas. E ainda pensam que o que estão fazendo é obra de Deus. Olha aqui para mim. Matar a alma de alguém nunca foi obra de Deus. Não sei se eu voto, mas eu preciso dizer. Se tu gosta de matar a alma dos outros, me desculpa. Isso não é obra de Deus, é obra de farisaísmo, religiosidade. Para que Deus me chamou, Gabriel? Para cumprir o que o Salomão escreveu. Assim como ferro afia o ferro, um amigo afia o outro amigo. Por isso que eu pedi para você segurar a mão de 2 em 2 agora. Você não sabe como essa pessoa entrou. E nós como os pregadores, às vezes batemos, não é assim? Você vem para o culto, não abre a boca para dar um glória. E às vezes você não abre a boca para dar um glória porque a tribulação está tão grande que nem força para dar glória você tem. Você só veio porque Deus usou alguém para encher o teu saco, perdoe minha expressão, para ficar no teu pé e te forçou a vir para o culto. Porque se fosse pela tua força, você não tinha vindo. Tem base bíblica, Gabriel? Como eu gosto da Bíblia, eu vou dar base bíblica. Jó escreveu no capítulo 9, ou melhor dizendo, está escrito em Jó, capítulo 9, verso 11, ou capítulo 7, verso 11, não me falha na memória. Jó estava na prova. Jó estava na prova. Aí Jó diz assim: eis que ele passa diante de mim e eu não vejo. Ele torna a passar e eu não sinto ele passando. Jó está na prova, está insensível à presença de Deus. Talvez essa dificuldade que chegou na tua vida te deixou insensível. Eu quero que você ore por esse irmão que está ao seu lado e eu vou entregar o microfone agora. Não quero fazer espetáculo nenhum aqui, porque se eu vim aqui só para cumprir a agenda, que se eu vim aqui só para falar, que às vezes a gente pensa, ô pastor Paulo, a gente vai vir, vai pregar, e às vezes tem gente que a gente prega 10 anos. Pastor pode dizer o que eu estou dizendo, pode confirmar aqui, e nunca muda. A gente prega 20 anos, Daniel, e a pessoa nunca muda. Então eu não posso vir aqui só pregar. A pregação você escuta praticamente todo dia. Você escuta, não desprezando a mensagem da palavra, mas você escuta quase todo dia. Eu quero que Deus venha renovar a tua vida nesta noite. Afia esse teu irmão que está ao teu lado, porque você não sabe a condição que ele chegou aqui. Talvez ele chegou aqui, já pode ir orando. Eu vou falando e você já vai orando por ele, já vai intercedendo por ele. Isso aqui não é brincadeira. Não estou aqui para brincar. Não estou aqui para aparecer, não. Eu quero que Deus ele faça a obra aqui. Quero que Deus te renova. Eu preciso ter propósito. Eu não posso só pregar, só falar. Eu preciso ter propósito. Ore por essa pessoa que está fraca. Se essa pessoa que está do teu lado é a tua esposa, ora por ela, varão. Se é o teu esposo, ora por ele, varoa. O camarada trabalha o dia inteiro, chega em casa com a mente a milhão, preocupado. Ele está preocupado com a conta, ele não te conta, mas a alma dele está quebrada. Ele não te conta, mas ele está preocupado, ele não sabe o que vai fazer no final do mês. Isso, começa a orar por ele agora. Começa a orar agora, começa a interceder por esse teu irmão. Não, eu não quero ver você com o olho aberto, não. Eu quero que você ora, por gentileza. Ora pela vida dele agora. Ora pela vida dela agora. Meu Deus, eu estou aqui orando. Eu quero orar pela tua igreja. Talvez alguém chegou aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, atende a minha oração. Talvez alguém passou aqui, Senhor, chegou aqui entre trancos e barrancos. Só não desistiu ainda por conta da tua graça. Só não parou ainda, porque quando essa pessoa vai parar, o teu Espírito dá uma força para ela que nem ela entende, que já era para ter tirado a vida e não tirou até hoje, já era para ter parado e não parou até hoje. Pai, atende a minha oração em nome de Jesus. Renova a vida desse crente agora, renova a força dele, renova a força dela. Senhor, não deixa esse crente cair. Senhor, não deixa esse casamento acabar.